Você já parou para pensar que algumas das construções mais incríveis da história aparecem dentro da Bíblia? Algumas foram levantadas com riquezas absurdas, outras simplesmente caíram de um jeito que até hoje deixa muita gente intrigada. E o mais impressionante é que existem construções bíblicas que a ciência tenta explicar, mas ainda não consegue dar uma resposta que seja definitiva. E no vídeo de hoje, você vai conhecer as 5 maiores construções citadas na Bíblia, além de detalhes e mistérios que elas escondem. E olha, a última da lista é tão impactante que pode te deixar sem reação. Então se prepara, porque essa jornada vai misturar fé, história e arqueologia. Vamos começar. 1. A Arca de Noé. Agora imagine comigo uma coisa: construir um navio gigantesco, sem tecnologia, sem guindaste, sem motor, sem ferramentas modernas, sem nada disso. Só madeira, força nos braços e fé. Foi exatamente isso que Noé fez. A Bíblia conta que o mundo estava completamente corrompido. A maldade tinha se espalhado de tal forma que Deus decidiu enviar um grande dilúvio. Mas, no meio disso tudo, ele escolheu Noé para uma missão praticamente impossível: construir uma enorme arca, capaz de salvar sua família e também animais de todas as espécies. E pensa no tamanho do desafio. Noé teve que cortar madeira, montar estrutura, organizar compartimentos, planejar tudo. Foram anos e anos de trabalho, enfrentando calor, suor e muito cansaço, críticas e zombarias das pessoas ao redor. E essa arca não era um barquinho qualquer. Segundo os relatos, ela tinha cerca de 135 metros de comprimento, aproximadamente 22 metros de largura e quase 13 metros de altura. Para você ter ideia, isso se aproxima do tamanho de um navio cargueiro moderno. Um verdadeiro Titanic. Ela teria sido feita com madeira de gofre e ainda revestida com betume, para impedir a entrada de água. Agora vem a pergunta que muita gente faz até hoje: como Noé conseguiu construir algo desse tamanho sem máquinas? Como ele organizou os animais lá dentro? E será que esse dilúvio realmente aconteceu? Fica a pergunta. Curiosamente, alguns pesquisadores e geólogos já encontraram indícios de grandes inundações antigas na região da Mesopotâmia, o que faz muita gente acreditar que um evento catastrófico realmente aconteceu. E tem mais. Em 1959, um piloto turco sobrevoando o Monte Ararat disse ter visto uma formação estranha que parecia o casco de um navio. Depois disso, várias expedições foram até lá, e algumas afirmaram encontrar madeira petrificada e estruturas incomuns. A estrutura tem a forma muito parecida com a arca. Mas será que era mesmo a arca? Até hoje a ciência discute, e a fé de milhões continua firme. Número 2. As Muralhas de Jericó. Agora imagine uma cidade cercada por muralhas enormes. Grossas, altas, colossais, praticamente impossíveis de invadir. Uma verdadeira fortaleza. Agora imagine essas muralhas desabando, não por armas, nem por explosões, mas por causa de trombetas e gritos. Parece impossível, né? Mas essa é a grande e épica história de Jericó. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e aparece na Bíblia como o primeiro grande obstáculo do povo de Israel após anos no deserto. A cidade parecia invencível. Só que Deus deu uma ordem totalmente diferente do que qualquer estratégia de guerra faria sentido. Durante 6 dias, o povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia, em silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas. Depois, tocar as trombetas, e simplesmente gritar. E foi aí que aconteceu o impossível, o inacreditável. As muralhas caíram. E agora vem a parte que deixa tudo ainda muito mais intrigante. Arqueólogos realmente encontraram ruínas de Jericó. E nos anos 1950, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon fez escavações que revelaram algo impressionante: sinais de um colapso repentino das muralhas. E o detalhe mais curioso: as estruturas pareciam ter caído de dentro para fora, e não como se alguém tivesse atacado do lado de fora. Isso bate com o relato bíblico. Alguns estudiosos tentam explicar dizendo que pode ter sido um terremoto, já que Jericó fica em uma região com falhas geológicas. E tremores eram comuns. Mas aí vem outra pergunta.
Como isso teria acontecido exatamente no momento em que o povo tocou as trombetas? Ficou a dúvida agora. Seria coincidência ou intervenção divina? As trombetas soam alto! O Templo de Salomão. Agora imagine comigo um lugar tão impressionante, tão grandioso, que parecia impossível ter sido construído por mãos humanas. Um templo tão belo e tão rico, que quando o sol batia em suas paredes, tudo refletia como se fosse um brilho do céu. Um lugar separado, santo, e considerado o centro da fé do povo de Israel. Esse lugar foi o Templo de Salomão. Uma das construções mais famosas e extraordinárias de toda a história bíblica. Não era apenas um prédio bonito. Era um símbolo espiritual. Um sinal visível de que Deus estava no meio do seu povo. E tudo começou com uma missão que Salomão recebeu de seu pai, o rei Davi. Davi tinha o desejo de construir uma casa para Deus, mas Deus determinou que essa tarefa seria realizada por seu filho. Então Salomão, conhecido por sua sabedoria, assumiu essa responsabilidade como um projeto sagrado, algo muito maior do que um simples plano arquitetônico. E o lugar escolhido não foi por acaso. O templo foi construído no Monte Moriá, um local extremamente importante. Foi ali, segundo a Bíblia, que Abraão quase sacrificou seu filho Isaque em obediência a Deus. Ou seja, aquele monte já carregava uma história profunda de fé, entrega e obediência. E agora, naquele mesmo lugar, seria erguido o templo que representaria a presença do Senhor. A construção foi gigantesca e exigiu organização, recursos e esforço como Israel nunca havia visto antes. A Bíblia descreve que as pedras utilizadas eram enormes e trabalhadas com tanta perfeição que já chegavam prontas ao local. E existe um detalhe muito marcante nesse relato: durante a construção, não se ouvia barulho de martelos ou ferramentas no canteiro de obras. Isso mostra o nível de planejamento e respeito envolvido, como se aquele lugar já fosse santo antes mesmo de ficar pronto. O interior do templo era simplesmente inacreditável. Para decorar a estrutura, Salomão trouxe cedro do Líbano, uma das madeiras mais nobres e valiosas da época. Era um material usado em palácios e construções reais, algo reservado para grandes obras. Mas o que mais chamava a atenção era o luxo. Praticamente tudo era revestido de ouro puro. As paredes, os detalhes, os objetos sagrados, tudo reluzia. Além disso, o templo possuía símbolos esculpidos, como querubins, flores e palmeiras, mostrando que não era apenas uma construção, mas um lugar cheio de significado espiritual. Era como se cada detalhe lembrasse o povo de que Deus era santo, poderoso e digno de reverência. Mas dentro do templo havia um lugar ainda mais importante. O local mais sagrado de todos era o Santo dos Santos. Era ali que ficava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus entre os israelitas. A arca representava a aliança entre Deus e seu povo. Era o objeto mais respeitado e temido, e somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, e ainda assim apenas uma vez por ano. Depois de aproximadamente 7 anos de trabalho, o templo finalmente ficou pronto. E então chegou o momento da inauguração, um evento que marcou toda a história de Israel. Salomão reuniu o povo, os sacerdotes e os líderes. Houve sacrifícios, celebração e um clima de temor e reverência. Salomão então fez uma oração pública, pedindo que Deus aceitasse aquele templo como sua morada e que ouvisse as orações feitas naquele lugar. E foi nesse momento que aconteceu algo que deixou todos sem palavras. A Bíblia diz que uma nuvem gloriosa encheu o templo, e a presença de Deus foi tão forte que sacerdotes nem conseguiam permanecer ali. E como se isso já não fosse suficiente, fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios do altar. O povo ficou completamente impactado. Muitos se ajoelharam, outros choraram, e todos entenderam que aquilo não era apenas uma cerimônia. Era uma confirmação sobrenatural de que Deus estava provando aquele lugar. Era como se o Senhor estivesse dizendo claramente: eu estou aqui. Eu vivo no meio de vocês. E assim, o Templo de Salomão se tornou um dos maiores símbolos da fé bíblica, um marco de glória, adoração e presença divina que atravessa gerações até hoje. A Torre de Babel. Agora imagine um mundo onde todo mundo fala a mesma língua.
Sem diferenças, sem divisões, sem culturas separadas. Uma humanidade inteira unida, mas não para servir a Deus, e sim para mostrar orgulho. Foi nesse cenário que surgiu a Torre de Babel. A Bíblia diz que, depois do dilúvio, os descendentes de Noé se estabeleceram na planície de Sinar, região da antiga Mesopotâmia. E ali decidiram construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Eles diziam: vamos fazer um nome para nós mesmos, para não sermos espalhados pela terra. Ou seja, era uma obra movida por orgulho e rebeldia. Eles usaram tijolos queimados e betume como argamassa, uma tecnologia avançada para a época. Mas Deus interveio. E aí aconteceu algo que mudou a história da humanidade. Deus confundiu as línguas. Imagina a cena: um trabalhador pede uma coisa e o outro entende outra completamente diferente. O mestre de obras dá uma ordem e ninguém compreende. Em poucos instantes, tudo virou caos. E assim, a construção parou. O povo se espalhou, e as línguas nasceram. Mas será que isso tem base histórica? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma zigurate, uma construção típica da Mesopotâmia. E uma das mais famosas foi a Etemenanquê, um grande templo na antiga Babilônia. O nome dessa construção significava algo parecido com a casa que liga o céu e a terra. Coincidência? Pode ser, mas é no mínimo intrigante. E aqui fica uma reflexão. O que você tem construído na sua vida? Algo para agradar a Deus, ou para alimentar o próprio ego? Se essa mensagem falou com você, comenta aí. Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. O segundo templo de Jerusalém. Agora imagine perder tudo. Ser arrancado da sua terra, levado como prisioneiro, e ainda ver o templo mais sagrado da sua nação virar ruínas. Para o povo judeu, parecia o fim. Mas quando eles voltaram do exílio na Babilônia, eles trouxeram uma esperança: reconstruir o templo e restaurar a fé. Assim surgiu o segundo templo de Jerusalém. O rei persa Ciro autorizou a reconstrução e até ajudou com recursos. Só que havia um problema: o novo templo era mais simples, menor e não tinha o mesmo brilho do templo de Salomão. Os mais velhos, que lembravam do primeiro templo, choraram ao ver aquela nova construção. Mas então Deus enviou uma palavra através do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E isso parecia impossível. Até que, séculos depois, o rei Herodes decidiu ampliar e embelezar o templo. Ele transformou aquele lugar em uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Herodes expandiu a esplanada, levantou enormes colunas, reforçou muralhas e revestiu partes do templo com ouro e mármore branco. Dizem que, quando o sol batia, o templo brilhava de longe. E foi ali que Jesus ensinou. Foi ali que ele expulsou os mercadores. Foi ali que ele anunciou algo assustador: que o templo seria destruído. E de fato foi. Em 70 d.C., os romanos cercaram Jerusalém, invadiram a cidade e incendiaram o templo. O ouro derreteu e escorreu entre as pedras, e os soldados desmontaram tudo para pegar o metal precioso. O que sobrou? O famoso Muro das Lamentações, que permanece até hoje como lembrança da grandeza e da dor daquele povo. E Jesus ainda declarou algo que mudou tudo: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele falava do próprio corpo. E agora vem a pergunta final: se Deus quer habitar em você, será que sua vida está preparada para isso? Se você deseja ser um templo vivo para o Senhor, comenta agora: Senhor, habite em mim. E isso foi só o começo. Se você quer entender ainda mais sobre os templos bíblicos, assista o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Clique no vídeo e embarque nessa viagem no tempo.